49ª Paraxá. Estamos 49 finais de semana juntos, hein? Vocês vão ter que me aturar. Obrigado, eu amo vocês. A gente sente falta, né? Eu sinto falta de todos vocês. Então, gente, a 49ª porção semanal desse ano de 5.784. Esse ano, Israel conta da criação do homem até hoje. É preciso? Não sabemos se é preciso, mas é assim que está. E do ano comum de 2024, você pergunta, é preciso? Também não é preciso. Mas vamos supor que estamos há 2.000 anos e 24, não, 2024 anos do sacrifício de Yeshua na face dessa terra. Se não é 2024, é próximo, né? É um pouco mais ou um pouco menos, não sabemos. Amém? Essa paraxá é Devarim 16:18, como o Ricardo falou, a 21:9. A Haftará é Isaías 51:12 a 52:12, que nós falamos bastante ontem. E a porção do Berit Hadashá é João 11:1 a 57. Creio que vocês leram em casa. Amém? Glória a Deus. Então, eu acho essa paraxá extremamente importante por causa de um problema que se levantou na sociedade, inclusive dentro das igrejas. E você vai ver o que é. Essa paraxá, como seu próprio nome diz, Shoftim, e em português seria os juízes, não é? Indica, né? Começa com o mandamento de nomear juízes e oficiais em todas as cidades do território de Israel. Veja lá em Devarim 16:18. Juízes e oficiais porá em todas as suas cidades que o Senhor teu Deus te dá, segundo as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Deus gosta de justiça. Amém? Só para efeito de entendimento, a palavra oficial foi traduzida da palavra hebraica shoterim, né? E shoterim, na realidade, pode ser traduzido como policiais também. É porque na época não tinha ideia, né, de polícia, no sentido que nós temos hoje. Mas você pode pegar essa palavra em hebraico e traduzir para policiais. E quanto shoftim, esses eram encarregados de administrar a justiça e resolver os assuntos judiciais em tribunais. Os shoterins, oficiais, ou, como queira, policiais, cumpriam as ordens e disposições dos tribunais. Muito parecido com o que acontece hoje. Este texto derruba, por isso que eu gosto muito dessa paraxá. Esse texto derruba a ideia ou o conceito errado que vigora no meio da sociedade e inclusive dentro da própria igreja atual, de que, por exemplo, o apedrejamento era feito de forma arbitrária, ou seja, de forma aleatória, de qualquer maneira. Não é isso que a gente pensa? Hein? É sim. A maioria das pessoas pensa, apedrejamento não pode, porque senão morre todo mundo. Que coisa, muitos dizem que coisa atrasada, de sociedade atrasada, não é verdade? Hein? Você já pensou assim? Hein, gente? Fica com medo não, porque geralmente é que as pessoas falam. Só que em Israel, Deus estabeleceu os juízes e oficiais, estabeleceu tribunais para se julgar e nada era feito de forma aleatória. E quero dizer a você, a sociedade de Israel é a primeira que tem tribunais organizados, assim como vemos hoje. E na realidade muita gente fala dos romanos, né? Mas o romano naquela época não era organizado assim. Tinha um imperador, e se o imperador falasse morre, o que acontecia? Morria. Mas em Israel não era assim. Amém? Não era feito de forma arbitrária, sem juiz, sem tribunal. Na verdade, a prática
de apedrejamento em Israel no passado era regulamentada pela lei divina e envolvia um processo judicial. Não era de qualquer maneira. No contexto bíblico, o apedrejamento era uma forma de punição para certos crimes graves, não era para qualquer crime. Mas não era feito arbitrariamente. Havia um tribunal e um sistema judicial que incluía testemunha de acusação, testemunha de defesa e um julgamento antes que a sentença fosse executada. Amém? Então, tira da tua cabeça, tira do teu conceito aquela ideia de que apedrejamento era feito de qualquer maneira. Eu até sei de onde as pessoas tiram isso. E eu vou falar aqui, tá bom? Então, em Israel eram os juízes e oficiais tirados, sabe de onde? Da tribo de Levi. Aí você vai entender uma coisa que aconteceu com Yeshua depois. E isso é importante entender e lembrar. Sacerdote era tirado da tribo de Levi, juízes eram tirados da tribo de Levi e os oficiais ou policiais eram tirados também da tribo de Levi. Faz sentido, porque quem continha a Torá, quem continha os livros santos, era a tribo de Levi. Amém? E isso é importante entender. Veja como o rei Davi fez em 1 Crônica 23, de 1 a 4. Ora, sendo Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão seu filho rei sobre Israel, e reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, registro, 38.000 homens. Deste número, 24.000 promoverão a obra da casa do Senhor. 6.000 servirão como oficiais e juízes. Está vendo? Davi, na época de Davi, ainda mantinha essa estrutura. Então Moisés, homem de Deus, continua a ensinar os juízes e oficiais que vão trabalhar com a justiça, que vão trabalhar nos tribunais. Lá em Devarim 16, 9, olha só. Não torcerás o juízo, não fará acepção de pessoas, nem receberá peitas, porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte a causa da justiça. Podemos, se você prestar atenção, observar 3 pilares perfeitos da justiça de Deus. Vamos ver? Ó, primeiro pilar, não torcerá o juízo. Acontece isso hoje em dia? Tem até que rir, né? Segundo pilar, não fará acepção de pessoa. Será que faz? Não é só de rico e pobre, não. De preto, de branco, de mulher, de homem, de criança, de adulto. Tem gente que toma partido do pobre. Tudo isso é errado. Tudo isso não vem de Deus. E o terceiro, não receberá peitas. Todo mundo sabe que peita é suborno, grana. Então, eu sou rico, o outro é pobre, o juiz está julgando lá e eu dou um barco para o juiz. Mas por que você deu o barco? Não, porque ele é bonzinho. Aí ele me libera e prende o outro. Isso é suborno. Amém? Então, esses são os 3 pilares da lei de Deus. E esses 3 pilares representam uma justiça justa. Você pode ver. Não precisa de mais nada se fizer assim. Até a justiça hoje. Amém? Agora, não torcer o juízo, que é o primeiro pilar, é não dizer que o justo é ímpio e o ímpio é justo. É o quê? Inversão de... Está acontecendo? Pois é. Isso faz parte da justiça divina. Ele não aceita torcer o juízo, dizer que o justo é ímpio, o ímpio é justo. E não pode fazer inversão de valores, que nós estamos fazendo na sociedade hoje em dia. Veja em Provérbios 24, 24.
aquele que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Isso é o que vai acontecer com o juiz ou com a sociedade. Vamos ampliar o escopo aí desse juízo, desse mandamento sobre os homens. Porque vai haver nação, mas todo aquele que distorceu o juízo, os povos amaldiçoarão. Agora você imagina o peso dessa maldição sobre essas pessoas. Amém, meu irmão? Isso é um fato real que vai acontecer. Rafael, já aconteceu? Não, tem juiz aí que distorce o juízo e vai para a praia feliz com a sua família. Mas no dia do juízo, ele vai receber a maldição dos povos. Você não sabe o que é isso, meu irmão. Você já viu que tem pessoa que às vezes você tem culpa, a pessoa te amaldiçoa, vê um peso tremendo sobre sua vida? Agora você imagina povos te amaldiçoando, com razão, porque você distorceu o juízo. Imagina o peso? Não sei se a gente tem capacidade de imaginar, não. Veja também Provérbios 17, 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um quanto o outro. Tanto aquele que justificar o ímpio, tanto aquele que condenar o justo, esses são abomináveis. Está no nível do homossexualismo. Abominação diante de Deus. Olha só. Pior do que a maldição dos povos, será que Deus vai abominar esses homens. Amém? Então, a coisa é séria. Quando a gente é advogado e é juiz, tem que ter muito cuidado. É também não perverter a justiça. Veja em Êxodo 23, 2. Não seguirá a multidão para fazeres o mal. Eita! Nem numa demanda darás testemunho, acompanhando a maioria. Para perverteres lembra daquele conceito que nós aprendemos? A voz do povo é a voz de Deus. Isso aqui quebra isso. Amém? Você não pode ir atrás da maioria. Mas todo mundo está fazendo. Não vai não, meu irmão. Não faz isso não, porque você vai se dar mal. Não vai atrás da maioria, não. Por isso que eu falo que democracia não é de Deus também. Nem a democracia, nem a ditadura, nem a esquerda é de Deus. Isso é governo de homem. Porque a democracia é baseada na maioria. E a maioria está certa? Então, para meditar. Está vendo que aquele conceito que acostumamos ouvir de que a voz do povo é a voz de Deus é uma grande mentira? No julgamento de Yeshua, quem o julgou o fez para agradar a maioria. E eles estavam certos? Amém, meu irmão? Torceu e perverteu o juízo, porque Yeshua era justo, é justo, e ele fez o justo como ímpio. Então ele condenou o justo e soltou um ímpio. Então, você sabe que o juízo sobre aquele homem vai ser extremamente pesado. Condenou o justo e liberou o ímpio, justificou o ímpio e condenou o justo. Pilatos acompanhou a maioria. Gente, você não tem ideia do juízo que virá sobre esse homem. E eu vou dizer uma coisa, nós veremos. Nós veremos. O juízo que guarda, ele já está em sofrimento, mas o juízo que aguarda ele no grande dia, ele não tem ideia do que é. Nem nós. Porque isso é pecado. Veja em Mateus 24, de 22 a 25. Falou-lhes então pela terceira vez. Pois que mal fez ele? Ó, o que Pilatos fala. Pilatos viu que ele não fez mal. Pilatos está confirmando que ele é justo. Que mal fez ele? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eita. Então é pior, né? Porque ele sabia que ele era justo. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Mas eles instavam com grande brado, pedindo que fosse crucificado. E
prevaleceram seus clamores. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido. Olha que loucura que ele fez para a vida dele. Mas eu estava com medo do povo. Ele tinha o poder de soltar Yeshua. E prevaleceram seus clamores. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de sedição e de homicídio. Ele soltou um homicida e prendeu um justo. Mas isso é profético, porque todos nós éramos homicidas, por isso ele morreu, para que nós fôssemos tornados justos. Amém? Que era o que eles pediam, mas entregou Yeshua à vontade deles. O apóstolo Paulo passou por isso também. Veja em Atos 24, 27. Mas passado 2 anos, teve Félix por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix agradar os judeus, deixou Paulo preso. Ele não achou culpa no Paulo, mas ele falou, não, vou fazer um movimento político aqui para o pessoal votar em mim mais tarde. Deixa esse Paulo preso aí. Deixou, para agradar o povo. Apenas ficou preso para agradar a maioria. Amém? Não faça isso. Você que é juiz, você que é advogado, cuidado, porque no dia do juízo, tudo que você fez será revelado. Amém? E o juízo virá. O segundo pilar, você lembra? Não farás acepção de pessoas. Será que a igreja faz? Eita. Será que a igreja está fazendo isso, gente, com o negócio de dízimo? Pois é. Isso é sério, muito sério. Não fará acepção de pessoa. Deus faz menção deste pilar da justiça divina em toda a sua palavra. Veja em Levítico 19:15. Não fará justiça no juízo. Não fará injustiça, no juízo. Não fará acepção de pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgará o teu próximo. Não pode fazer acepção do pobre e do rico. Não é porque a pessoa é pobre que ela está errada, mas também não é que a pessoa é rica que está errada. Você não pode sair de um extremo e ir para o outro. Você não pode olhar para isso, se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre. Você tem que julgar com justo juízo, não considerando a pobreza ou a riqueza. Se a pessoa rica estiver errada, tem que ser condenada. Se a pessoa pobre estiver errada, tem que ser condenada. Se a pessoa rica estiver correta, tem que ser absorvida. Se a pessoa pobre estiver correta, tem que ser absorvida. Ou seja, você não pode usar a riqueza ou a pobreza como parâmetro de juízo. Amém? Glória a Deus. É Deus que ensina. Veja em Devarim 1:17. Não farei acepção de pessoas em juízo. De um mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande. É outro problema também. No país tem até problema dos famosos. Os famosos estão sempre certos. Os que não são famosos, se brigar com o famoso, perde. Existe um aí que estava na fila do coração, entrou na frente. Então isso é injustiça. Isso não é de Deus. E as pessoas vão fazer o quê? Serão punidas por Deus. Não temerei a face de ninguém, porque o juízo é de quem? Como é que a Bíblia, as pessoas na igreja dizem, não julguei, se o juízo é de Deus? Diz aí para mim, explica. E a causa que vos for difícil demais, atrarei a mim e eu a ouvirei. Vai falar com Moisés, Moisés vai orar ao Senhor, porque tem coisa que é difícil. Tem coisa que é difícil decidir, então ora ao Senhor, porque o Senhor te dará sabedoria para fazê-lo. Veja também nos evangelhos, Romanos 2:11,
Pois para com Deus não há acepção de pessoa. Deus detesta acepção de pessoa, gente. Seja de cor, seja de riqueza, seja de beleza. Nós fazemos muito. Aquela pessoa é bonita, então ela está certa em tudo. É ou não é? O feio está errado em tudo. O feio já entra errado. Já entra perdendo. Você acha que não é? É horroroso, mas é verdade. Meu irmão, não queira entrar num tribunal contra esses artistas de televisão. Mal vestido, feio. Já era, vai ser preso. Então, meu irmão, nós temos que ser limpos dessa sujeira. Isso é sujeira. Você olhar para uma pessoa porque ela é feia, porque ela é bonita, porque ela é rica, porque ela é pobre, ou porque ela é negra, ou porque ela é branca, e vai aí. Às vezes, a pessoa até não tem a educação que você tem, aí você julga ela. Você fala, poxa, essa pessoa fala uai, soa, nem vou ouvir. É lá do interior, nem vou ver, de Minas. Nem vou ouvir. Não é assim? Fala tudo errado. Mas Deus usa a pessoa falando errado. E aí o que você vai fazer? Parece até que eu estou brincando, mas eu já passei por isso. Senhor, me converte, estou lá quase no topo da profissão que eu era, ganhando muita grana. Aí o Senhor levanta um rapaz magrinho, sem dente, falando errado. E ele, gente, cuspia falando, porque os dentinhos aqui eram quebrados. Porque a gente não cospe porque o dente impede. Se você perder o dente, aqui na frente pelo menos, você vai falar, você vai ter uma chuvinha. Imagina se eu não desse ouvido, meu irmão, saiu da boca daquele homem sabedoria que eu jamais poderia imaginar. Vigia, irmão. Não pensa que Deus vai usar só o bonitinho, o de dente lindo, né? O cheirosinho. Yeshua usava perfume? Aquela terra é quente? Soa muito? Yeshua tinha ar refrigerado? Tomava banho todo dia? Tinha colinos para embranquiçar os dentes? Pois é. A Bíblia fala, a Lúcia está lembrando, é verdade, que a Bíblia fala que Yeshua não tinha beleza nenhuma, nada que o atraísse o homem a ele. E nem escovava os dentes com colinos. Sabonete. Ele não tinha onde recostar a cabeça, gente. E lá é quente. Lá não é quente só de dia, é quente de noite, é quente outro dia também é quente, empoeirado. E Yeshua andando para baixo, para cima. Ele suava? Vocês não pensam nisso, mas eu penso. Então, meu irmão, nós precisamos compreender que Deus não faz acepção de espécie nenhuma de pessoas. Amém? E Ele não quer que nós façamos, porque nós temos que imitá-lo. Amém? Veja também nos evangelhos, já li, veja Atos 10, 34. Então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoa. Pedro entendeu. Pedro entendeu, gente. Agora eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoa. E Ele não faz. Rafael, mas eu sou muito inteligente. Fiz teologia aplicada, teologia 1, 2, matemática, física, fiz tudo, falo 500 línguas. Problema seu. Se Deus não quiser te usar, não vai te usar. Mestrado, PhD. Deus não quiser te usar, não vai te usar, meu irmão. Vai pegar uma senhorinha lá que com 102 anos, que já nem fala mais direito,
vai levantar a senhora em espírito e ela vai falar maravilhas de Deus. E você vai ficar frustrado. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Tem uma coisa que a palavra diz, que Deus pega o que não é para confundir o que é. Sabe o que é isso? O que é para nós bom, o que é para nós elevado, ele pega o que não é para nós elevado e derruba e confunde a nós, porque nós estamos dizendo que é aquele que é elevado e Deus levanta o que não é. Amém? Então, vá aprendendo aí que Deus não é Deus de brincadeira. Veja Colossenses 3:25. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez. Não tem jeito. Se eu sou um homem, seja juiz ou não, se eu fizer injustiça, eu receberei a paga dessa injustiça. Rafael, mas eu vejo pessoa fazendo injustiça aí e vive bem. Tolo. Até agora. Mas o dia que o Senhor voltar, melhor era receber o juízo agora, né? Porque de repente a pessoa até se arrependia e se convertia. Mas, meu irmão, se permanecer na injustiça, o dia que Yeshua pisar, ou melhor dizendo, o dia que Yeshua aparecer nas nuvens, você está perdido. Acabou para você. Acabou o limite, ó. Fim. O juízo vem. Aí não adianta correr e enfiar a cara no buraco. Não adianta nem fazer bunker de concreto. Porque Yeshua não está ligando nem para isso. Não adianta nem botar alimento lá no buraco, no meio da selva, para fugir. Eu estou te falando isso porque tem gente fazendo e porque a Bíblia fala que vão fazer. Vão se meter nos buracos por causa da ira do Pai e do Cordeiro. Tem gente que pensa que Yeshua é paz e amor, né? É o ripão lá dos Estados Unidos, né? Lembra? Yeshua Superstar? Isso foi espalhado pelo mundo. E todo mundo acha que Yeshua, ó, paz e amor, Yeshua bacana, e Yeshua aceita tudo de qualquer jeito. Meu irmão, não brinca porque não é assim. O cordeiro vai se irar. Beija a mão do filho enquanto se pode. Salmo. É os pés? Melhor. Beija os pés do filho enquanto se pode. Beija a mão também. Porque quando ele se irar, que você quiser beijar os seus pés, acabou. Vai tomar um chute. E um chute muito bem dado. Você imagina o chute do cordeiro. Então, quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez. E não há acepção de pessoa. Olha só, até, ó, você pode ser quem for. Se você cometer injustiça, pode ser profeta, pode ser cientista, pode ser juiz, pode ser presidente, pode ser rei, princesa, rainha, que se fez injustiça, não tem acepção de pessoa, receberá punição por ter feito injustiça. Seja o pequenininho, seja o grande. Seja injustiça no teu trabalho, que você quer derrubar fulaninho ou fulaninho para você tomar a posição dele. Que você fala mal do fulano para tomar a posição dele. Você pode ter certeza que está sendo escrito no livro do juízo. E Deus vai tomar conta disso. Amém? Muito cuidado. Ah, mas eu falei mal só uma vez, está gravado. Está gravado. Lembra isso, você falou mal para pedir perdão. Porque se você não pedir perdão e permanecer nessa sua teimosia, o juízo, o dia que vier, você não vai gostar. Veja também Tiago 2, de 1 a 10. Meus irmãos, não tenhai a fé em nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Ó, fé em Yeshua e acepção de pessoa não vivem junto. Se você diz que tem fé, está na igreja, mas faz acepção de pessoa, seja por cor, por beleza, por dinheiro, tem um monte de maneiras de fazer acepção de pessoa. Você não é de Cristo. Porque não dá, não combina. Está aqui, ó. Ó, meus irmãos, não tenhais a fé
em nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Olha aí, ó, aquelas igrejas só da nata. Tem isso? É de Cristo? Antigamente fazia igreja de branco e igreja de preto. É de Mashiach? Nenhum deles. Nem a igreja de branco. Talvez o do preto seja porque ele foi obrigado, né? Ele não faz por vontade. Mas o branco, sinto muito. Meu irmão, o juízo, olha só. Você sabe que eu estava lendo e estava meditando. Meu Deus, a escravidão. Meu Deus. O juízo que esses homens receberão sobre eles é muito pesado. Meu irmão. Muito pesado. Você pode ter certeza. Amém? Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro, porque representa riqueza, no dedo e com trajes esplêndidos, né? Com seda, terno maneiro, sapato alemão, cromo alemão, não é verdade? Solinha de couro, não de borracha, entendeu? Aquele ternão maneiro, não é? E entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, fica aí, cara. Ou senta-te abaixo do escabelo de meus pés, não fazei porventura distinção entre vós mesmo, e não vos tornais juízos movidos de mau pensamento? A gente não gosta de ler Tiago, né? Mas Tiago é bom ler. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Pobre não te arrasta ao tribunal, arrasta, não tem dinheiro para pagar advogado. É, gente. Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados, está falando não blasfemam de Yeshua? Todavia, se estáis cumprindo a lei, acabou a lei? Se está cumprindo a lei, segundo a lei real, segundo as Escrituras, amará o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. É só você chegar em casa, olhar no seu espelhinho, não é para ficar falando que você é bonito, não. Olha no espelho e pergunta, o que eu gosto de que alguém faça para mim? Pergunta a você. Você não vai dizer que quer ser rejeitado porque é pobre, que quer ser rejeitado porque é feio, rejeitado por causa disso. Você quer? Hein? A Bíblia diz assim, fazei ao próximo aquilo que você quer que faça a você. Você quer receber um abraço, ser bem recebido, independente do dinheiro que você tem? Quer? Ou da beleza, ou da idade, ou seja o que for, ou da educação? Hein? Então faça ao próximo o que você quer que faça a você. É simples. Mas se fazer acepção de pessoa, cometei pecado, é pecado. E o salário do pecado é o quê? Sendo por isso condenados pela lei, como transgressores. A lei te condena. Então, se eu tenho lá uma congregação só de ricos, a lei de Deus já está me condenando. Já era. Ah, Rafael, mas eu oro em língua. Problema seu, você será condenado por Deus. Gente, nós temos que nos olhar e nos vermos iguais, não importa o que temos ou deixamos de ter. Não importa se somos pretos, se somos brancos, se somos bonitos ou feios, ricos ou pobres, famosos ou não famosos. Nós estamos numa época
onde os artistas de televisão e cinema são considerados semideuses. Semideuses. E as pessoas vão atrás mesmo. E quando o dito cujo aparece, tem até frenesi. É? Hã? Conhece, sim. Eu talvez não conheço. Mas eles conhecem. Desmaia, dá gritinho e tudo. Quando é homem, as mulheres grita. Quando é mulher, os caras. Viu? Fica todo mundo atrás, gente. São meros mortais. São homens e mulheres, às vezes até com questões piores do que na sua vida. Como eu vi a morte de uma moça cantora essa semana, de uma voz muito bonita. Fui ler o histórico dela, é terrível. Tentou suicídio várias vezes, mexia com droga, o filho se suicidou, era incompreendida pela mãe, pelos padres, eu não vou falar nome, depois você pesquisa. A vida dela era um arraso. Uma moça bonita, de voz bonita, aí você olha, poxa, todo mundo... Cuidado, gente. Nós somos seres humanos. Não é porque está na televisão ou é famoso entre os homens que é mais que qualquer um. Não é, não. A igreja estava cometendo isso. Alguns artistas aí convertia, ela trazia para a igreja porque traz gente. Acepção de pessoa. Quem fez isso está condenado se não se arrepender. Amém, meu irmão? Olha só, Deus não é Deus de brincadeira. Tá? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Aí tem gente que lê isso aqui e fica assustado. Gente, a lei do homem é assim. Você quer ver? Você paga imposto, tá ok? Não rouba banco. Legal? A polícia te prende? Não. Mas se você falar assim, vou roubar um banquinho hoje. Você nunca roubou. Aí a polícia te prende. Você diz assim, pô, policial, não me prende não, que eu nunca roubei banco. Ah, tudo bem, então vai embora. Não roube mais. Ele vai fazer isso? Ele vai te prender. Se ele te prender, você é o culpado de toda a lei. É isso que a Bíblia está ensinando. Amém? O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Terceiro pilar, não receberá peitas. Porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Todo mundo sabe que peita é suborno, grana, seja lá o suborno que for. Não é só com grana que suborna a pessoa. Eu posso subornar a pessoa por medo, eu posso subornar a pessoa porque eu sou um artista de cinema, porque eu sou um governante, eu posso subornar de várias maneiras. Geralmente é com dinheiro, mas não é só dinheiro. Amém? E tem um país aí na América do Sul que é terrível essa corrupção. Nem sei qual é. É. E pior, estamos tão acostumados que eu vi, gente, pessoa que punha o dinheiro no carro para pagar o guarda de trânsito. Para dar a cervejinha, punha na carteira. Aí apresentava a carteira, o dinheiro estava lá, o cara botava no bolso, vai lá, tá tudo ok. A pessoa tinha esse hábito, achava normal, crente. Você quer ver? Meu irmão, se você fez isso, se arrepende. Ó, quando que eu devo desobedecer a lei do homem, você sabe? Quando? Quando ela for contra a lei de Deus. Aí eu tenho que desobedecê-la. Agora, se não é contra a lei de Deus, eu tenho que obedecê-la. Então, a lei aqui no Brasil é que eu tinha que fazer vistoria. Isso está caindo, mas eu tinha que fazer vistoria do carro. Tinha que estar com pneu novo, porque se o cara olhasse o pneu.
Aí um irmão emprestava o pneu novo para o outro, ia lá, fazia vistoria, tirava o pneu e botava o velho. Vocês estão rindo? Eu vi muitos. Gente, vai ser. Aí ora em língua depois, dá glória a Deus. Deus não aceita isso, meu irmão. Deus não vai te aceitar. Acorda. Deus vai trazer juízo sobre sua vida. Deus não é Deus de brincadeira. Deus é justo. Ah, mas se eu não fizer isso, olha a falta de fé. Por isso que eu digo que injustiça e fé não andam juntas. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não posso andar no carro. Você não tem fé suficiente para clamar a Deus e você ter recurso de ganhar pneu ou alguém te dá um pneu novo? Hein? Tem ou não tem? Desafio você. Tem ou não tem? Mas não, descumpre a lei e depois vai para a igreja tocar violão e falar, Jesus, eu te amo. Por isso que eu falo que fica com o olho de peixe lá. Assim, Jesus, eu te amo. Não adianta nada. Não adianta nada. O Senhor está falando, olha o que você está fazendo. Aí, para melhorar a coisa, diz, a lei de Deus acabou. Aí o cara derrete igual gelatina. Aí tá beleza. Aí canta mesmo, Jesus é Senhor, pula, aí gruda na parede, fala que é a unção da tartaruga, sei lá, da perereca, da lagartixa. E aí tá tudo bem. Vira loucura a coisa, gente. Deus não brinca, meu irmão. Não receberá peita, é o terceiro pilar. Não é? Ou as várias faces da corrupção vista nesse país. Tem muitas faces da corrupção, não é só financeira, né? Não é só financeira. Deus tem um negócio, bom, deixa para lá. Deus chama a atenção de Israel isso. Já no princípio da formação do povo de Israel, porque Deus sabe que isso é maligno. Então ele já vai chamar a atenção lá, ó, em Eclesiastes 7:7. Verdadeiramente, não, eu errei. Êxodo 23:8. Também não aceitará peita, porque a peita cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Gente, por suborno a pessoa muda até de ideia. Pois é, ainda mais suborno alto, que o cara vai deitar em berço esplêndido. Aí é que ele fala aquela mentirinha, esquece aquilo, larga para lá. Só que Deus não esquece. Deus, ele não esquece nada que fazemos. Ele nunca vai esquecer. Ele não tem, como é que chama? Aquilo que a gente tem, lapso de memória, amnésia. Ele não bateu com a cabeça e esqueceu de tudo, né, minha irmã? Hein? Bate com a cabeça e esquece de tudo. A peita corrompe, sabe o que, meu irmão? O coração do homem. Veja em Eclesiastes 7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Opressão aqui é quando o governante está te oprimindo, te oprimindo, te oprimindo. Você acaba ficando até louco, não é? Faz mal. Agora, a peita corrompe o coração. A opressão vai na mente do homem. Agora, a peita vai no coração. Acabou. Juízo na sua cabeça, meu irmão. Amém? Deus diz ai de quem aceita a peita. Gente, quando Deus diz ai, é ai. Rafael, deu uma topada. Ai, esse é o seu. Agora o ai de Deus, meu irmão. Não queira receber assim de Deus. Ai de ti. Se Deus falar isso para você, meu irmão, não adianta vir aqui não, hein? Eu vou mandar até você ir para o outro lado. Vai embora. Quero nem saber. Se Deus falar ai de ti, meu irmão, acabou para você. Acabou. Porque o ai de Deus... E Deus fala ai para quem aceita peita. E quando Deus diz ai, você pode ter certeza que não é um ai de homem. Veja em Isaías 3, de 23 a 24. Ai dos que são poderosos para beber vinho, alcoólatra. Ai
dos que justificam o ímpio por peitas. Ai. Gente, quando Deus fala ai, é ponto final. A gente não tem aquele hábito de falar para o filho, ai de você se fizer isso. Quando a gente fala ai de você se fizer isso, quando faz, o que você faz? Você não vai lá dar coro? Quem já foi pai e mãe sabe disso, quem é pai e mãe. Ai de você se voltar a fazer isso, hein? E quando Deus fala, o ai dele é diferente do nosso. E ao inocente lhe tiram o seu direito. Gente, não tire direito de ninguém. O suborno perverte a justiça. Provérbio 17, 23. O ímpio recebe do regaço a peita para perverter as veredas da justiça. Ah, mas meu chefe mandou. Você tem que desobedecer seu chefe. Quer um exemplo? O chefe está lá trabalhando, o telefone toca. Isso já aconteceu, irmão? Fulano de tal está aí? Ah, ele não está, tinha um crente. Cara, tu mentiu. Ah, mas meu chefe mandou, o problema é dele, não. O problema é seu, não é dele, não. Ele é ímpio. E está colocando você no mesmo nível dele. Ah, mas ele vai me mandar embora. Ué, você não tem um Deus? Hein? Se você já fez isso, pede perdão, meu irmão. Porque isso está escrito. E isso virá sobre você. A expressão recebe do regaço a peita. Você já pensou no que é isso? Hein? É receber de forma dissimulada, escondidinha, ninguém vê. Só um que vê, o Todo-Poderoso. Eles às vezes usam posição de confiança para corromper a justiça. Israel acabou caindo no mar da corrupção, como vemos no Brasil de hoje. Veja em Isaías 1:23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama a peita, ó, e anda atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Ó, Israel caiu na corrupção. Uma das razões que o templo foi derrubado e Israel foi lançado fora da terra da promessa. Uma das razões que Israel se tornou corrupto. Como tempo, a nação de Israel se degenerou e a justiça foi corrompida. Isso é falado pelo profeta Miqueias 3:11. Os seus chefes dão as sentenças por peita. Chefes aqui são os juízes. Ele já aceitava o quê? Suborno. Olha aí, ó. E os seus sacerdotes ensinam por... Tem gente aí na igreja assim? Ensinando por interesse, dá de graça o que recebeste? De graça. De graça recebeste, de graça dai. E os seus profetas adivinham por... Meu Deus, a igreja está assim? Ó, eu vou aí sim, vou profetizar sim. Mas olha só, quero ficar no hotel. Pode ser 4. Não pode ser 3, mas 4, 5 está dentro do sistema. A minha esposa quer toalhas mornas para se enxugar. O hotel tem que ter banheira. Água importada a gás. Lençol vindo do Egito. Não sei se é bom, ele está falando que é, então. Algodão egípcio. Está cheio de gente fazendo isso. Isso não vai acabar bem. E ainda se encostam no Senhor aí, ó. O Senhor me enviou. Quando o Senhor envia, não tem hotel. Paulo ficava em hotel? O hotel que Paulo ficou foi na cadeia.
comia de graça, mas não tinha conforto nenhum. Ficou lá com os pés amarrados, ele e Silas. Viajou de avião, primeira classe. O barco que ele foi era de madeira e afundou. Ó, eu vou dizer uma coisa, Paulo só chega em Roma porque Deus queria que ele chegasse em Roma, porque senão ele tinha morrido no meio do caminho. O barco estava afundando. E um anjo apareceu para ele e falou assim, ó, não se preocupe que gente, por causa do Paulo, ninguém morreu, nem os macumbeiros morreram. Como Deus é bom. Nem os macumbeiros. E teve mais, os caras queriam fugir do barco, covarde. E Paulo falou, ó, se fugir, eu não poderei vos proteger. Só aqueles que ficarem no barco. Que provem, você ia fazer o quê? Você não conhece o Paulo. Hein? O que você ia fazer? Pular do barco? Fugir? Tu ia morrer. Amém, meu irmão? Vigia, hein? Não sai do barco, não, hein? Se sair... Ó, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. E é isso mesmo que a pessoa pensa, faz tudo e não liga. Você quer ver? Quer ver uma pessoa que foi assim? Quem que você lembra na Bíblia que fez isso? Balaão. Balaão, meu irmão, tem visões de olhos abertos, profetizou a respeito de Yeshua, mas queria o quê? Um cacau, uma graninha. E ele não mudou isso no coração dele, não, meu irmão. E ele foi lá e recebeu a grana. Sabe por quê? Porque ele não podia profetizar contra Israel, porque Deus não deixou. Quantas vezes ele foi amaldiçoado, Deus abençoou. Mas então ele falou, eu conheço Deus. Se vocês forçarem Israel a fazer isso, Deus tem que vir com juízo, porque Deus é santo. Ensinou eles. Aí Deus foi muito carinhoso com ele. Amoroso. Mata esse ímpio. E Israel teve que matá-lo. E ele foi morto. E o juízo sobre ele será altíssimo. Amém? E ele já sabe disso. Então, cuidado, viu, gente, com o profeta aí pedindo dinheiro. Eu só vou aí na congregação se me pagarem tanto. Cuidado com isso, hein? Por esta degeneração da justiça é que vamos encontrar Yeshua, agora você vai entender. Lembra do que eu falei no princípio? No templo sendo questionado ou não apedrejar a mulher adúltera. Lembra disso? Yeshua estava no templo. Veja aqui, ó, João de 3 a 5. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que a tal seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Primeiro, lembra que eu falei no início? Ó, para você lembrar, em Israel eram os juízes e oficiais tirados da onde? Tribo de Levi. Yeshua é da tribo de Levi? Primeiro erro. Yeshua não tem nada de julgamento dela, porque ele não é de Levi, ele é de Judá. Primeiro erro. Aí eu pergunto a vocês, eles sabiam disso? Sabiam. Eles queriam dar uma rasteira em Yeshua. Não cabia a Yeshua julgar aquela questão, e sim os juízes. E mais, em um tribunal, ali tinha tribunal? Outro erro. Porque Deus mandou julgar em tribunal, como manda a lei de Elohim. Segundo, onde estão os juízes? Onde estão os acusadores e os defensores? Testemunha de acusação, de defesa. E terceiro, onde está o adúltero? Porque uma mulher não adultera sozinha. Deu para você entender, meu irmão? Não tinha nada estabelecido ali para julgar aquela mulher.
Se Yeshua dá uma opinião, eles dizem, ele não é de Deus, porque ele não é de Levi, ele não pode julgar. Tem aqui testemunha de acusação, os juízes não estão aqui, ele está errado. Eles iam pegar ele. É por isso que ele diz, eu não vim para julgar, porque ele não é da tribo de Levi. É pela mesma razão que ele não entra no templo, porque ele não é da tribo de Levi. Ele vai no pórtico de Salomão, aonde ficavam os de Judá, os reis. É por isso que ele anda no pórtico de Salomão. Ele está dizendo, eu sou rei. Ele não entra no santo do santo, ele não entra no santo, ele não participa das coisas do templo, porque ele não é de Levi, então ele não pode julgar também. Por isso ele proclama, eu não vim para julgar, mas para salvar, porque ele vem pela tribo de Judá. E a igreja não entende. Acha que Jesus falou, não, apedrejar é ruim. Jesus não falou que apedrejar é ruim. Jesus falou que aquela situação ali está toda errada. E nós lemos. E é dessa situação que gera a ideia nas pessoas que o apedrejamento era de qualquer maneira. As pessoas ficam lendo a Bíblia sem entendimento. O que acontece? Forma ideias erradas a respeito da verdade. Ideia errada a respeito da verdade é mentira também. Aí acha que Yeshua liberou adultério, liberou tudo. Não, ele não liberou. Ele não julgou porque ele não é de Levi. Ele salvou porque ele é de Judá. Mas quando ele volta como sumo sacerdote. E aí ele pode julgar. E aí ele vai trazer o juízo. Deu para entender? Por isso que eu gosto dessa paraxá. Porque ela esclarece a verdade. Que as pessoas não entendem porque não leem a Torá, não leem o Taná. Pega aquele texto ali sem entendimento nenhum e expressa um conceito completamente distorcido. Por isso que eu chamei a atenção de vocês que o juiz e o oficial é tirado da tribo de Levi. Yeshua não pode julgar, ele é de Judá. E ele sabe disso. Tanto é que quando eles pedem o juízo, ele fica calado. Quando insiste, o que ele pergunta? E o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Cadê o juiz? Transgrediu a lei de Deus. Cadê o tribunal? Transgrediu a lei de Deus. Cadê as testemunhas de defesa e de acusação? Não tem. Transgrediu a lei de Deus. Deu para entender, gente? Qualquer coisa que Yeshua falasse ali, eles iam condenar ele. Só que ele sabia o que eles queriam. Quem não está sabendo é a igreja. E a Bíblia fala isso logo no final. Eu acho que é João 8,6. Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. E Yeshua, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão. Eles queriam acusar ele. Se Yeshua falasse, apedreja ela, eles iam dizer o quê? Você não é Levi, você está errado. E ia proclamar ao povo que ele não era o Machia, porque ele julgou e ele não podia julgar. Você vai perceber que na vida de Yeshua, ele não entra no santo nem no científico, ele não entra no serviço sacerdotal, entra? É Judá. O rei que entrou ficou leproso. E Yeshua podia entrar? Não. Lembra do rei que entrou? Quis oferecer? Ficou leproso. Só Levi podia fazer o serviço sacerdotal. Podia não, pode fazer o serviço sacerdotal. Yeshua não pode. Yeshua não pode julgar. Julgar é serviço sacerdotal, gente. Vem de Deus. O juízo é de Deus. Deu para entender? Você já conhece o que Yeshua terminou fazendo. O que ele veio fazer, salvar. Não é? Então, não é que ele falou, não, é beleza, você pode adulterar. Ele não falou isso, não. E ele não disse, não pode ser apedrejado. Ele também não falou isso. O que ele falou é assim, mulher, cadê os seus acusadores? Se foram, tão pouco eu te acuso. Ele não é de Judá, ele não é de Levi, perdão, ele não pode acusar. Então ele falou, tão pouco eu te acuso. Mas olha o que ele fala.
voltes e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que apedrejamento? A condenação eterna. Amém, meu irmão? Então, cuidado com essas interpretações e com essas visões distorcidas da verdade. Nessa paraxá, Moisés continua chamando a atenção dos oficiais e dos juízes. Veja em Devarim 16:20. A justiça, somente a justiça seguirá, para que vivas. Presta atenção. Para que vivas e possuam em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeira coisa, seguir justiça preserva vida. Primeira coisa. Não é à toa que Moisés diz, chamando a atenção de Israel, dizendo: a justiça, somente a justiça, pois ele sabe que no caminho da justiça há vida. Por que muitos vão ser condenados até dentro da igreja? Porque andam em justiça. Porque diz que a lei de Deus acabou. Então muitos que estão orando em língua, que estão curando, que estão fazendo maravilhas, vão cair dentro daquilo que Yeshua falou. Muitos virão, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, fizemos maravilha em teu nome. Ele: afasta de mim, praticante da iniquidade, não vos conheço. Praticante da iniquidade é aquele que não obedece mandamento. Olha aí. Olha só, veja lá em Provérbios 12:28. Na verdade, na justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. Olha a afirmação do que Deus falou. Na justiça a vida, e no seu caminho não há morte. É uma afirmação divina. Olha aí, ó. Veja também Provérbios 21:21. Aquele que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. Oh, é Deus que está falando, meu irmão. Não cai nessa história que isso aqui é poesia, essas besteiras que a gente ouve por aí, não. Isso aqui é Deus falando. Ah, mas é um livro poético. Para com isso. É a palavra de Deus, é Deus falando. Amém? Porém, no fim, Israel não mais andava na justiça de Deus, como o próprio apóstolo Paulo afirmou em Romanos 10:1-3. Porque lhes dou testemunho em zelo de Deus. Ó, tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí, ó. E tem gente que ainda diz dentro da igreja que Yeshua brigava com os fariseus porque eles eram legalistas. Não é verdade isso. Legalista é quem obedece lei. E Yeshua diz lá em João que Moisés entregou a lei a Israel e nenhum de vós obedeceu a lei de Deus. E aqui Paulo afirma a mesma coisa, que Israel tentou estabelecer uma justiça própria. E é o que todas as nações ímpias fazem. Tentam estabelecer a sua justiça própria. Interessante que o símbolo é uma mulher de olho tapado. Ela é cega. Isso é profético. Tem gente que acha isso bonito, é cega porque não faz acepção de pessoa. Não, 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 não. Eu não posso ser cego porque a Bíblia diz que a peita cega o juízo. Ser cego é ruim. Ficar com os olhos vendados é ruim. E eles acham isso muito legal. Com o olho vendado e com a balança na mão. Como que você vai medir sem ver? Isso é loucura. Loucura total. E todo mundo acha muito bonito isso, até dentro da igreja. É igual o símbolo da medicina. É uma serpente, gente. Fala sério. Fala sério. E as pessoas não conseguem ver. Estão cegas. O próprio Paulo fala que Israel não obedeceu. Tem zelo por Deus, porque Israel conheceu o verdadeiro Deus. Mas não obedeceu a sua justiça e tentou estabelecer uma própria. O que o gentio faz. Tenta estabelecer a sua própria justiça. Amém? Quem não reconhece a justiça divina, tenta sempre estabelecer a sua própria,
Porque o homem, ele precisa de justiça. Você põe um grupo de pessoas aqui, amigas, elas estão convivendo aqui, daqui a pouco começa a gerar problemas que precisa de ter lei, que precisa ter justiça. Ah, não, mas nós somos amigos, eu sei, mas vai começar a ter um atrito. Ah, eu quero ficar aqui, eu quero fazer minha barraca aqui. Não acontece isso, gente? Não, mas aqui é melhor. Não, então, por que você vai ficar aí e eu não vou? Não começa assim? Aí eu preciso regular a coisa. É por isso que começa a ter lei. Entende? Ah, mas você comeu a parte melhor. Você acha que nas tribos de índio não tem? A gente acha que índio é inocente, né? Não é? Mas vai lá numa tribo indígena para você ver como é que é a coisa. Além de ter demônio também, manifesta, tem todos esses problemas, meu irmão. Mesma coisa, eu quero montar minha barraca aqui, eu quero a filha do chefe, o outro também quer a filha do chefe. Então vamos brigar ali, como é que a gente faz? Hein? Ah, você tratou meu filho mal. Mas teu filho comeu o macaco, mas era meu. Tem briga, gente. De vizinho também. Mesma coisa. E aí, quando a gente não conhece Deus, a gente começa a criar leis próprias, justiça própria. Algumas até são boas. Por exemplo, uma lei boa, você vai atravessar ali a rua, precisa de sinal. Não é? Aí o cara foi inteligente, vamos botar vermelho, amarelo e verde. Aí o cara começa, o ser humano é terrível, começa a ver que um amarelo o cara acelera para passar. Aí o pedestre pensa assim, amarelo o cara está parando, aí vai atropelado. Aí vamos falar assim, então vamos tirar o amarelo, fica só vermelho e verde. É por isso que tem vermelho e verde só agora. Porque o cara, em vez de no amarelo frear, que era a ideia inicial, o cara no amarelo acelera para não pegar o vermelho. Jesus, se tivesse pena de morte, acabava o problema, mas não tem. Então, tira o amarelo. Tirou o amarelo. Agora, quando o verde apaga, o cara acelera antes do vermelho acender. Então, gente, ó, conselho, quando você for atravessar, espera todo mundo parar, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, que ainda tem as bicicletas. Você olha para aquele lado, mas a bicicleta está vindo ao contrário. E ele obedece sinal? Não. Pois é. Pois é. Tudo isso, gente, tudo isso é colocado em Deus. Tudo que nós fazemos é colocado diante de Deus. Tudo que nós pensamos e falamos vai ser considerado. E Yeshua falou que no dia do juízo, aquilo que eu falei nos escritórios escondidos será perdoado aos telhados. Todo mundo vai ficar sabendo, meu irmão. Você falou mal de mim? Eu vou ficar sabendo. Ó, fulaninho falou mal de você e batia nas suas costas, Rafinha. Ou se eu falei mal de alguém, não é? Rafinha, agora é a sua vez. Vem cá, Senhor, faz isso não. Vou fazer sim. Ele é justo. Amém, gente? Então, cuidado. Olha só, nós não estamos numa religião. Isso não é religião, não. Isso é um relacionamento com o Deus verdadeiro por meio de seu Filho. Não é religião, não. A gente não defende religião aqui, não, meu irmão. Religião é coisa estabelecida pelo homem. Nós queremos um relacionamento vivo com o Deus verdadeiro. E é isso que tem acontecido com as nações da terra. Elas criam a sua justiça própria. E aí gera uma coisa assim, a justiça é relativa. Sabe por quê? Porque tu vai numa nação que é proibido aqui, não é lá. Aí tu fica meio sem pé e sem cabeça. Ué, é bom, não é bom? Antes para você estava ok, mas você chegou no outro país, pode. Aí você começa a ficar desequilibrado. Você começa a não se adaptar. Porque aqui é, lá não é. Ah, então justiça é relativa, do homem é. Porque cada um faz da maneira que acha. Deu para entender? E é muito perigoso. Você tem certeza que o mundo vai de mal a pior por não reconhecer a justiça divina. Isso é falado na palavra.
a justiça de nosso Deus é tão importante e fundamental que Zacarias, pai de João Batista, em espírito, proclama que Deus estava remindo Israel para, livre dos seus inimigos, possam viver em santidade e andar em justiça. Quer ver? Isso no Evangelho. Vamos lá, Lucas 1, de 67 a 75. Zacarias, pai de João, né? Seu pai ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca de seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e na mão de todos os que nos odeiam. Olha aí, ó, até dos árabes, está vendo? Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias de nossa vida. Isso é tão importante que o Senhor Deus criou um novo homem em Yeshua, seu Filho, em perfeita justiça. Para que a gente possa o quê? Obedecer os mandamentos. Efésios 4, 24. E vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso é importante ser nova criatura em Yeshua, pois o que verdadeiramente importa é que tanto judeus como gentios sejam gerados nova criatura em Yeshua. Veja em Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão, judeus, nem a incircuncisão, os gentios, é coisa alguma, mas sim ser uma nova criatura. Eita, que coisa maravilhosa. É por isso que está escrito, o justo viverá pela fé, ou seja, a obediência pela fé em Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Você crê em Yeshua, que consequentemente lhe gera nova criatura em justiça para a obediência dos mandamentos de Deus pela fé. Ou seja, te gera nova criatura com a possibilidade de obedecer um mandamento de Deus, porque você pode desobedecer como a igreja tem feito. Veja em Romanos 3, 21, 22. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Yeshua HaMashiach para todos os que creem, pois não há distinção. Não há distinção para Deus, preto, branco, judeu, gentio, ninguém, homem, mulher. É por isso que o apóstolo Paulo nos faz uma pergunta e ao mesmo tempo nos responde. Coisa de judeu, né? Pergunta e responde. Romanos 3,31, anulamos a lei pela fé? Eu sou gerado nova criatura para estabelecer a justiça de Deus. Porque se eu sou gerado nova criatura e não estabeleço a justiça de Deus, para nada serviu a obra de Yeshua em nossas vidas. Era melhor ter deixado do jeito que está, que vai ser condenado mesmo. Mas se eu sou gerado nova criatura, me foi gerado em mim a capacidade de obedecer os mandamentos de Deus. Ou seja, estabelecer a justiça divina. Senão, a morte de Yeshua é em vão. Você me perguntaria, por que temos que ser gerados nova criatura para obedecer os mandamentos de Deus? A resposta é simples. Quando pecamos, morremos primeiro espiritualmente. Então, a natureza carnal ficou completamente contaminada pelo pecado e incapaz de obedecer à lei de Deus, que é espiritual. Você caiu na carne. A carne começa a mandar. A carne não gosta de obedecer lei. Para a carne é muito pesada. Ela é desobediente. Alguns dizem que na carne, porque Paulo fala isso em Romanos, nós temos duas leis. Uma no interior do coração, que é a lei de Deus, é espiritual, é boa, e outra na carne. Vemos um mandamento me puxando para a morte. Ou seja, a anti-torá, a anti-lei, ela está na carne. A carne, sempre quando Deus diz uma coisa, a carne faz outra. Então, se Deus quer a vida, a carne te puxa para a morte.
Se Deus fala não faça, a carne fala faça. Tanto é que existe até gente da igreja que quando a gente fala isso, morre de rir. Aí a gente já fica preocupado, não é? Não, eu sei que você está... Não, mas eu falei isso porque eu já vi ensinando, eu já vi pessoa morre de rir. Porque tudo que é feito escondido é gostoso. Pois é. Isso é coisa da carne, meu irmão. Porque ela tem prazer em desobedecer à lei de Deus. Então, quando você tem gozo, prazer nisso, é porque você é carnal. Ah, mas eu estou dentro da igreja, não interessa. Não é o fato de estar dentro da igreja. É o fato que você é um carnal. É isso, simples assim. Você não está de fato convertido. Você tem prazer no pecado. Se eu tenho prazer no pecado, é o contrário daquilo que Paulo fala. No meu interior, tem um prazer na lei de Deus. É ou não é? A lei de Deus é espiritual. Romanos explica muito bem claramente isso. Então, a justa exigência da lei de Deus se estabelece naqueles que são espirituais e não carnais. Porque o carnal é inimigo de Deus. Nós vamos ler isso aqui. Por isso está escrito: carne e sangue não herdam o reino de... E se tu é carnal, junto da carne, você não vai herdar o reino dos céus. Veja em Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido no pecado. Ó, há uma contradição em nós. Nós somos carnais, a lei de Deus é espiritual. Eu estou morto espiritualmente, então não consigo obedecer à lei de Deus. Aí vem Yeshua para me reviver em espírito, para que eu possa o quê? Obedecer o mandamento de Deus. Glória a Deus, deu para entender? Vamos. Então, Yeshua morre também para matar a carne e nos capacitar a andar em espírito e em justiça. Romanos 8, 3, 10. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, ou seja, na carne a lei de Deus é fraca. Por quê? Porque eu não consigo na carne obedecer. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne e do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne. Aí, ó. Se você não anda segundo a carne, a justa exigência da lei de Deus se estabelece em você. Ou seja, você tem gozo, você tem prazer na lei de Deus. A lei de Deus não é pesada para você. Se você sente que a lei de Deus é pesada, é porque você é carnal. Ah, mas eu já me converti há muito tempo. Não, você não se converteu. Você até aceitou Jesus, mas você ainda não é uma nova criatura e por isso não tem capacidade de amar a lei de Deus. Por isso que tu condenas a lei de Deus. Amém? Mas segundo o Espírito, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Percebeu? Pois não é sujeita à lei de Deus. A carne não é sujeita à lei de Deus. Então, quando você vê o pregador condenando a lei de Deus, é porque ele é carnal, ele não é espiritual. Ele pode estar dentro da igreja, mas ele é carnal. E ele não é nova criatura. E nem tem consciência disso. Por isso, ele critica, ele anula a lei de Deus, porque a carne não é sujeita à lei de Deus. Olha aí, ó. Nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eles não agradam, mas o louvor é tão bonito, mas não agrada a Deus. Pô, toca uma guitarra que é uma maravilha, tem uma voz, parece um canário cantando. Não adianta. Deus não se agrada dele porque anda na carne. Amém? Vós, porém, olha o que ele vai falar para a gente. Não estáis na carne. Quem concorda? Ah, ainda bem, senão eu ia ficar preocupado. Mas no Espírito, se presta atenção, que o Espírito de Deus habita em vós. Se
Uma ressalva. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha aí, ó. Aí precisa entender outras coisas, né? Esse tal não é dele. Ora, se Machia está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha que coisa. Mas o Espírito vive por causa da justiça. O que significa isso? Vou esclarecer. Ó, a carne está morta, a rejeição da lei de Deus está morta na carne, e se eu vivo em espírito, eu vivo por causa da justiça, ou seja, em função de obedecer os mandamentos de Deus, aquilo que Paulo falou, estabelecendo o mandamento de Deus. Gente, não é à toa que quando Moisés levantava o braço, lembra? Israel vencia Amaleque. Lembra? Eu não sei se você sabe, em hebraico, mão e braço tem o mesmo nome. Amém? Então, Moisés, alguns dizem, levantava a mão, mas pode ser traduzido como levantava o braço. Ó. Tanto é que dois tiveram que segurar. Moisés abaixava o braço, Amaleque vencia Israel. Moisés levantava o braço, Israel vencia Amaleque. Você acha que isso é à toa? Então Arão e Ur sustentaram os braços de Moisés. E assim Amaleque foi derrotado. Sabe o que representa isso? Que você só vai derrotar sua carne quando você estiver cravado no madeiro com Yeshua. Aí sim você vence. Fora isso, vai perder. Porque Moisés, quando baixava o braço, perdia. Então nós precisamos crucificar a nossa carne com Yeshua no madeiro, para que a nossa carne esteja morta e possamos viver em espírito para o louvor da glória de Deus. Por isso, hoje eu vou terminar com o que o Moisés falou nesta paraxá em Devarim 16:20. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Shabbat Shalom. Glórias ao nosso Deus. Ele já deu toda a capacidade para obedecermos os mandamentos do Senhor. Tem muita gente que fala assim, então você tem que obedecer os 613 mandamentos. Gente, isso é estupidez. Quantas leis tem o Brasil? Você obedece todas elas? Ou você só obedece aquela que você ativa o fato gerador dela? Só. Amém? Então, vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Em nome de Yeshua. Com alegria.